Bom dia, tarde e noite a todos que nos acompanham no canal do Tempo Peter Scheuer, Ronaldo Coutinho. Não deixe de se inscrever, acionar a notificação ou sininho, ver os diversos vídeos. Temos aqui da Laninha, Centro-Oeste, Sudeste e Norte, Cone Sul, Nordeste e os de 15 dias feito na segunda. Hoje é o de estendido, 15 estendido e 15 dias. E aqui os canais parceiros. O do Peter foi feito ontem, depois quarta e depois sexta. Ele é mais voltado para Santa Catarina e vizinhos. Vamos aqui mostrar, esse aqui é do mês de março, basicamente é o mês de março que está indicando aqui. Nós temos o que? Chuvas bem acima do normal entre boa parte do Amapá, norte do Pará, toda Roraima, todo o centro-norte e oeste do Amazonas, com chuva acima ou bem acima da média, abaixo da média aqui no Acre, na parte leste e sul do Amazonas, grande parte do Pará. Aqui também, ó, do norte do Peru até as Guianas, acima da média. Equador também, boa parte do Peru fica entre normal abaixo, nos Andes para cá abaixo, boa parte da Bolívia abaixo da média, Rondônia, Acre, o Mato Grosso como um todo, o oeste e o sul de Tocantins, Goiás, centro-norte do Mato Grosso do Sul, grande parte de São Paulo, toda Minas Gerais praticamente, Rio e Espírito Santo. Nessa situação, esse lado aqui, ó, facilita a finalização da colheita do milho, da soja e o plantio do resto do milho safrinha, que eu acredito que já deva estar tudo plantado, porque de agora para frente é muito tarde. Então facilita toda a colheita e finalização. Aqui, essa chuva acima da média em março vai ajudar na pastagem. Aqui pode prejudicar um pouquinho de nada, mas não é ausência de chuva nessa região. Tem chuva, inclusive ainda até atrapalha alguma finalização de lavoura e ajuda, não deixa, apesar de estar abaixo da média, não prejudica o bom começo do milho safrinha nessa região aqui do Mato Grosso, sul de Goiás, de Tocantins e Goiás. Vocês observem já o Nordeste que as notícias são boas, ó. Mês de março lá melhora bem. Aqui também, no Amazonas, essa parte aqui é boa. Aqui começa a ajudar nessa região aqui a diminuição do nível dos rios. Então mês de março já vai começando a diminuir a intensidade da chuva, principalmente a primeira quinzena. Então aqui vai dar uma ajuda boa para quem tem a colheita, também safra de algodão, para quem está iniciando alguma coisa, vai ter umidade ainda, não é tão ruim para o início da safra do algodão. Aqui também, mesma coisa em Rondônia. A Bolívia dá uma boa secada na parte baixa do país. O Pantanal, infelizmente, continua com uma chuva mais reduzida. Aqui, ó, o Mato Grosso do Sul é que preocupa, porque a chuva em março ela vai ser boa aqui na parte sul do Mato Grosso do Sul, principalmente a primeira quinzena de março. É agora que vai ser o arranque bom para o plantio e também para a safra. Muita gente ainda está plantando, por incrível que pareça, está muito atrasado. Aqui, para quem já tem cultura do milho safrinha em andamento, esse mês de março vai ser razoavelmente bom, principalmente a primeira quinzena. Aqui no Paraná tem chuva também, primeira quinzena, Paraguai dá uma boa melhorada. A metade norte de São Paulo vai ter chuva abaixo da média, Goiás, toda a área do Triângulo Mineiro, de Minas Gerais, Triângulo Mineiro, Rio de Janeiro, Espírito Santo, toda essa região, o mês de março, principalmente a primeira quinzena, porque depois vocês vão ver lá na frente que muda um pouco. Então, os primeiros 10, 15, 20 dias de março vão ser com chuvas mais reduzidas e mais espaçadas. Quem tem pivô central aqui não vai ter problema, acredito que talvez nem tenha tanta necessidade assim premente de uma irrigação tão exagerada. Vai ter algumas chuvas nessas áreas e vão ajudar um pouco o início do milho safrinha nessas regiões. Quando chega ali do dia 15 de março ao dia 15 de abril, tu vê que continua com chuvas abaixo do normal na metade oeste do Amazonas, grande parte do Pará, diminui um pouco a anomalia positiva aqui ao norte do Brasil, Colômbia e Peru, oeste do Amazonas também, aumenta a anomalia negativa aqui no mês do Acre, Rondônia, aumenta mais aqui na Bolívia, boa parte do Peru, continua negativo aqui no Mato Grosso, sul do Goiás. Então essa região que está em colheita tudo bem, até ajuda um pouco. Tu vê que melhora no Tocantins, coisa rara, dá um surto aí de alguma chuva um pouco melhor na metade leste do Tocantins. Aqui no Maranhão também tu vê que grande parte do Nordeste diminui a anomalia negativa
aqui na região de Goiás. Então, entre a segunda quinzena de março e a primeira de abril, alguns momentos de chuva vão ter nessa região. Só o Mato Grosso, Rondônia e Acre é que a chuva fica abaixo da média nesse período. Não é ausência de chuva, vai ter chuva. Então aqui pode ser que exija um pouco de preocupação. Parece que a estação seca está começando um pouco mais cedo. Vamos torcer para que haja algum período bom entre final de março, meados de abril, na rodada ali da quinta-feira agora, ou então na próxima segunda-feira, haja alguma melhora nessa região aqui, senão realmente vai preocupar o milho safrinha mais lá na frente. Mantendo esse quadro de chuva abaixo do normal, ela não pode ser tão abaixo e não muito irregular, senão realmente vai ter problema para conseguir finalizar o ciclo. Aqui também pode ter problema no plantio da safra de algodão, porque também ela precisa de água agora, depois não tanto, mas agora precisa. É uma preocupação nesse sentido. Aqui na parte mais ao sul, aqui na região do Mato Grosso, tu vê que diminui a chuva na segunda parte de março, abril. Aqui no São Paulo fica um pouco menos reduzida a chuva, mas preocupa mais a metade oeste de São Paulo, reduz no Paraná, Paraguai, melhora no litoral de São Paulo, nordeste aqui na área do café, o sul de Minas fica razoável, dá uma pequena melhorada, e tu vê que em Minas Gerais todas, o Rio de Janeiro e o Espírito Santo, não está livre de, na segunda parte de março e começo de abril, ter alguns eventos que possam trazer alguma chuva mais forte que o normal em boa parte de Minas, e na parte sul, sudeste de Goiás, nas outras áreas diminuindo, pegando aqui também o leste do Tocantins e principalmente lá na direção do Nordeste. Tu vê que não chega a ser para o Nordeste de todo ruim. Alguma chuva de março, abril ainda vai ter. Aqui já começa a preocupar. Os focos de incêndio com certeza vão começar a aumentar. Como no país tem impunidade, não vai ser cobrado, não vai ser fiscalizado, não vai ser indicado quem começou o fogo, com certeza vamos começar a ter problemas com focos de incêndio em pouco tempo, infelizmente. Na época de satélite é inadmissível que não se puna quem começou o fogo. E aqui os 46 dias, onde nós temos chuvas acima da média ao norte do Brasil, grande parte do Amazonas, abaixo da média no Acre, Rondônia, Bolívia, boa parte do Peru, grande parte do Pará, leste e sul do Amazonas, grande parte do Pará, o Mato Grosso, boa parte do Mato Grosso do Sul, Goiás, oeste de Tocantins, grande parte do Sudeste, mas tu vê que não chega a ser de todo ruim. Boa parte dessa anomalia negativa vai acontecer agora em parte do mês de março. Não chega a ser direto, tem chuva nessas áreas, facilita quem está na colheita e por enquanto não chega ainda a prejudicar muito as culturas em andamento, mas já é um sinalzinho amarelo para algum eventual problema mais lá na frente. Não está sinalizando mais do que 15 ou 20 dias completamente sem chuva. Acho difícil que chegue a esse ponto, mas uns 10, 12 a 15 dias ainda é possível. E aqui preocupa mais aqui o Goiás, mas Goiás, quem tem pivô central não vai ter problema, tem que economizar água. Em Minas Gerais, aqui fica com chuva acima do normal no norte, nordeste e leste de Minas, Espírito Santo. Por quê? Por causa da segunda quinzena de março e primeira de abril. Aqui, a maior parte da redução assim negativa da chuva é agora em a primeira quinzena, os primeiros 15, 20 dias de março, assim como São Paulo. Tu vê que aqui também, o pessoal estava reclamando da chuva no Vale do Ribeira, pode ser que dê uma melhorada na segunda parte de março para frente. Tomara, porque também já está precisando para o pessoal conseguir fazer uma boa adubação nas áreas de banana. Então acredito que entre 7, 10, 12, 13 de março para frente comece a dar sinais de melhora aqui no sul de São Paulo. Aqui, essa melhora que tem aqui é agora, nas próximas 2 a 3 semanas de março. Então é um tempinho que começa aquela transição. Onde é para chover começa a ter um pouco de chuva, onde é para secar começa a secar. Grande parte do mês de março vai ser com temperaturas de normal abaixo da média no Brasil e começa a normalizar aqui. Começa quente o mês de março e a segunda parte vai ser fria, como vocês já vão ver logo em seguida. Então, as primeiras entradas de frio aqui no sudeste e sul vão começar a acontecer agora a partir de março. Inclusive, de vez em quando coloco uma friagem pegando essa região aqui, agora no final de março, na segunda quinzena, início final da primeira e início da segunda quinzena de março, pode ter alguma friagem pegando essa região aqui. Acre, sul do Amazonas, Rondônia, oeste e sul do Mato Grosso do Sul, Bolívia, Paraguai. Claro que obviamente aqui do sul para baixo
algum friozinho aqui também já pode chegar antes do dia 15. Nessas áreas aqui a temperatura é abaixo do normal em função da chuva e da nebulosidade. Na segunda parte de março até primeira parte de abril, tu vê que há uma redução na temperatura de maneira geral. Parte o quê? A chuva que volta a aumentar nessa região e a entrada de massas de ar frio que vão começar a pegar essa área aqui do país. Então, nessas regiões aqui, ó, entre o Acre, sul do Amazonas, Rondônia, todo o oeste e sul do Mato Grosso, Bolívia, Paraguai, Mato Grosso do Sul, sul de Goiás, Triângulo Mineiro, centro-sul de Minas, Espírito Santo, Rio, São Paulo e o sul do Brasil, já podem ter uma ou duas quedas bruscas de temperatura a partir da segunda quinzena de março e mês de abril. Então, uma parte dessa temperatura abaixo do normal é em função da entrada de massas de ar frio também, não apenas pela chuva, especialmente nessa região aqui. Olha, descartar geada no extremo sul do Mato Grosso do Sul, nesse período agora entre a segunda quinzena de março e primeira de abril, é pequena chance, mas até pode. Alguma friacazinha que pode trazer mínimas abaixo de 10 graus em várias cidades aqui do interior de São Paulo, também pode, tirando as áreas de serra. Geadas aqui no sul de Minas também já devem acontecer em março, nas serras, nas áreas mais elevadas do Rio, do Espírito Santo, isso é coisa de 1.500 metros para cima. Aqui Delfim Moreira, a região de Maria da Fé, são regiões bem altas que já podem ter alguma geada nessa época. Frio também na parte sul de Goiás, alguma friacazinha entre a segunda quinzena de março e a primeira de abril. Esses frios vão ser um atrativo para as estâncias de turismo, como Campos Jordão, Serra Mineira, aqui no sul do Brasil. Então o pessoal do atacado e varejo de roupas de frio, novamente, tem que ter muita atenção o que? Na qualidade e preço. Os dois têm que estar muito juntinhos, porque o problema não vai ser São Pedro, o problema vai ser a economia. Quanto mais a economia for mais estável, crescer, maior serão as vendas. Quanto mais turbulenta tiver, mais difícil vai ser vender, não por falta de frio, e sim por problemas econômicos. Bebidas, roupas, culinária, gastronomia voltada ao frio, tudo isso, o São Pedro, a parte dele vai ser boa. O turismo do frio também vai começar a ter um acréscimo maior do que o normal em função dessa entrada mais cedo do frio aqui no centro-sul do Brasil. Quando a gente diz frio, é frio para a época, um pouquinho mais forte que o normal, mas frio para a época. Aqui o período todo, de agora até 15 de maio, de abril, nós temos o quê? Boa parte do Brasil em torno abaixo da média, aqui fica em torno da média, um pouquinho acima nessa parte, por quê? Porque essa primeira quinzena de março ainda vai ser quente, depois começa a esfriar. Algumas ressacas poderão acontecer aqui em função de algum ciclone, alguma baixa pressão mais intensa. Algumas friacas boas podem atingir aqui o sudeste e o centro-oeste, principalmente o Mato Grosso do Sul, mas até aqui, ó, não duvido que uma ou duas friagens pode atingir partes do Acre, Amazonas, Rondônia, parte do Mato Grosso do Sul, Sul e essas áreas aqui do continente. É um ano um pouquinho diferente do tradicional. Então, o pessoal pode se inscrever no nosso canal, acionar assim o sininho, a notificação, acompanhar os diversos vídeos, os nossos canais parceiros também. Voltamos na quinta-feira com a previsão de 15 dias, o Peter amanhã com a previsão para Santa Catarina e na sexta-feira a previsão estendida. Da Climatea, Ronaldo Coutinho.